Glórias a Deus, a paz, amados, queridos do Senhor. Hoje o Senhor vai falar muito forte com você. A palavra de Deus está em Deuteronômio 10:18. O que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Hoje você vai ouvir o relato desses profetas aqui, que têm feito a obra de Deus, que têm ido às ruas para resgatar a esperança daqueles que estão caídos. Esta semana nós tivemos uma experiência com Deus muito grande. Nós fomos fazer a obra de Deus e ao chegar na rua, nós deparamos com um homem dentro do mercado, ao qual estava lá com 3 salsichas na mão. Nós tínhamos algumas coisas que estavam no carrinho, mas precisamos retirar porque o dinheiro não dava. Mas naquele momento eu disse para Deus: Senhor, tem misericórdia de nós. Não permita que isso venha acontecer mais. Mas naquele momento Deus colocou diante de nós aquele homem tão necessitado, com 3 salsichas na mão. E ele foi no mercado, no açougue e devolveu, porque ele não podia pagar. Imediatamente, Deus moveu forte dentro de nós aquilo que fomos fazer na rua. O nosso chamado, dar esperança aos necessitados, aos estrangeiros, aos órfãos. E foi o que nós fizemos. Nós fomos até ele e falamos: vamos lá, que nós vamos acertar aquilo que o Senhor entregou no açougue. E o rapaz disse do açougue: foram 3 salsichas. Nós, além de pagar aquelas, pela misericórdia de Deus, nós entregamos a ele bem mais do que ele devolveu. E algumas coisas a mais para ele comer. Isso nos custou a tirar mais coisas do carrinho. Mas Deus é fiel. Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. E tudo que estava no nosso carrinho, nós podemos pagar. Nós pagamos com que conseguimos juntar o dele e o nosso. Ali, Deus mostrando que está cuidando de nós. Nesse mesmo tempo, nós tivemos um vídeo que chegou até nós de pessoas na rua, pessoas que necessitam de uma oração, o relato de uma pessoa que está na rua, pedindo oração, e ela chegou para um homem que estava numa loja, estava numa banca de jornal, em frente a uma loja muito chique, pediu a ele, não foi dinheiro, não foi bebida, não foi comida, ele pediu que ele desse uma palavra de esperança para ele, uma oração, e o homem simplesmente olhou para ele e falou: sai daqui. Foi a outra pessoa que estava empregada numa loja e ela estava ali na frente da loja passando o tempo dela, ela trabalhava ali naquela loja, e ele pediu a mesma coisa que pediu para aquele homem. Eu só queria que você me dissesse uma palavra de ânimo, uma oração. A mulher virou para ele e disse: eu tenho mais o que fazer. Quando esta mesma pessoa, desesperada por uma palavra de esperança e uma oração, foi a um homem que estava morando nas ruas, estava caído, falou: Senhor, me dá uma palavra de esperança, me faz uma oração. Aquele homem fez ele dobrar os joelhos, fez ele lembrar que Jesus passou por aqui, que Jesus cuida, que Jesus ama ele e não ia abandonar ele. E falou para ele: Jesus, abençoa o teu filho que está aqui agora. Eu não sei do que ele precisa, das necessidades dele, mas uma coisa é certa, ele pediu oração, e isso quer dizer que ele precisa do Senhor. Então cuida dele, Jesus. Aquele homem começou a chorar, e o homem perguntou para ele: o Senhor tem alguma coisa que eu possa fazer por você? E ele disse: me dá um abraço. Os dois se abraçaram, e ao sair dali, aquele homem, ele só precisava de uma palavra de esperança e uma oração. Ele recebeu daquele homem que estava caído, que estava jogado na rua, ele recebeu uma oração e uma palavra de amor e esperança. No final, ele deu a ele um valor para que ele pudesse comprar comida e pão para aquele homem que também estava caído nas ruas. E os dois se abraçaram e começaram a chorar. Esse é o Deus ao qual a gente serve. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o amor de Cristo pelos seus filhos. Esse é calçar verdadeiramente os chinelos e ir para as ruas. Amados, nas ruas tem muito pai de família caído. Não julgue alguém que você vê caído nas ruas, que você vê pedindo comida, que você vê encostado numa parede, sem esperança, sem chão, sem saber para onde ir, porque não tem para onde ir. Não julgue. Se você não pode ajudar com valor, com pão, abençoe ele. Diga uma palavra de esperança para ele, mas não faça de conta que ele não existe. E se você tem coragem de estar dentro de uma igreja e passar por um desses homens e não ter coragem de dizer pelo menos a ele
Ele, Deus vai abençoar. Jesus te ama, então você não pode estar vivendo o Evangelho de Cristo. Este é o Evangelho de Cristo. Levantar os caídos, dar esperança àqueles que não têm mais esperança. Esse é o Evangelho. Que Deus abençoe seu dia. Fica com essa mensagem hoje, fica com essa palavra hoje e seja grato ao Senhor pelo pão, pela cama que você dorme, pelo chão que você dorme. Se você está no chão, você tem um teto. Se você não tem um pão, você tem a família. Algo você tem. Agradeça a Deus. Agradeça ao Senhor. Tudo que você tem, pela tua família, pelo teto, pelo teu quarto, pela água que você toma. Agradeça ao Senhor neste dia de hoje. É a palavra que Deus te entrega. Em nome do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe teu dia. Nós te esperamos amanhã com mais uma palavra, mais uma mensagem da parte do Senhor, mais um direcionamento, mais uma oração. E se você sentir no teu coração, não deixe esse ministério morrer, ajude esse ministério. Está lá no final do vídeo o e-mail do ministério. Ajude esse ministério em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe teu dia.